Luciano, com base nisso, né, a gente tem algumas percepções, algumas projeções sobre a trajetória da Selic. E se a gente olhar em retrospecto, muito se falava sobre 15 para cima, 16. Hoje a gente já vê um cenário um pouco mais comportado, né? Talvez chegando a 15 um pouco mais baixo ali. Eu queria entender um pouco da sua percepção, o que você está trabalhando nesse cenário e por que dessas revisões, por que a gente vê essa revisão para baixo, por que a gente vê um fechamento de curva de juros, se efetivamente, como você muito bem trouxe, o cenário fiscal praticamente continua o mesmo, a gente não tem novas mudanças, a gente não tem novos ajustes e não tem uma percepção ou uma perspectiva de que algo possa melhorar aí num curto ou talvez médio prazo? Acho que essa reprecificação que o mercado começou a tirar os prêmios, né? A gente chegou no auge ali da tensão a ter quase 16 de Selic, como você colocou. Essa volta, né? Acho que ela tem dois elementos. O primeiro, obviamente, o dólar no mundo ele ficou mais fraco desde a posse do presidente Donald Trump, então isso ajudou o real e outras moedas emergentes a cederem, né, também. Então, naquele momento que o juro chegou a 16, era exatamente o momento do estresse do câmbio, né, o câmbio acima de 6, o câmbio voltando, isso diminui um pouco essa precificação, né, de um juro muito elevado pelo mercado, e ao mesmo tempo, né, paralelamente a isso, domesticamente a gente teve uma série de notícias aqui em relação aos indicadores de atividade um pouco mais brandos, né? Então a gente teve a produção industrial caindo na margem, teve também a parte das vendas, né, no varejo. Então a gente tem agora um quadro no qual a gente ainda tem uma inflação muito elevada, que vai persistir nos próximos meses elevada, por trás uma atividade que está dando sinais de moderação e que pode ajudar ao longo do tempo em alguma desinflação, junto com um cenário global que está um pouco mais tranquilo nesse momento em relação principalmente à pressão das moedas, né? Mas aí, como a gente colocou, tudo isso ele fica muito condicional ao que aconteceu ao longo do tempo com a política fiscal, né? A gente acha que se a política fiscal ela continuar tendo uma tendência de deterioração, que seria o quê? O governo enviar as medidas, né, da isenção do IR sem as compensações devidas, o mercado vai voltar a colocar prêmio de risco e provavelmente a gente vai ter de novo o câmbio depreciando. Então, né, a gente está nesse momento agora um pouco menos tenso em relação a essas variáveis, mas a gente pode correr o risco de novo de entrar para aquele cenário anterior, que a gente estava na virada do ano, de mais tensão e a percepção do mercado em relação à política monetária ficando pior, né? Então, acho que esses elementos melhoraram, né, e fizeram essa precificação do mercado ficar um pouco melhor. A gente imagina, né, aqui na Monte Bravo, que o Banco Central faz uma alta de 100 na próxima reunião e na reunião subsequente, em maio, mais uma alta de 50, fechando o ciclo em 14,75. A gente imagina que essa seja a estratégia que o BC vai fazer de manter os juros no patamar alto por mais tempo, ao invés de seguir aumentando adicionalmente a partir desse ponto. Acho que essa vai ser a opção que o BC deve escolher aí como estratégia de política monetária olhando para frente.